No Brasil, o enfrentamento à violência contra as mulheres ganha o espaço público e gera toda uma ação coletiva a partir do final dos anos 70. É uma campanha que mobiliza as mulheres do Rio de Janeiro e logo depois, né, no Brasil todo, que ganha as ruas, ganha a imprensa, tá certo? E essa campanha, ela foi realizada e foi concretizada a partir de um feminicídio ocorrido em 1976, e esse feminicídio ele foi justificado pela tese de legítima defesa da honra. Isto é, um homem poderia, em caso de adultério, matar a esposa ou o namorado, sob a alegação de que a mesma a traiu. Essa foi a tese utilizada no julgamento de Doca Street pelo feminicídio de Ângela Diniz em 17 de outubro de 79, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Anteriormente a isso, em 1975, grupos feministas organizaram na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, um seminário que deu origem à primeira organização institucionalizada no país, o Centro da Mulher Brasileira. Portanto, quando Ângela Diniz é assassinada em 76, o movimento feminista já atuava no Brasil e com o slogan "Quem ama não mata", já demandava justiça para vários assassinatos de mulheres por seus maridos. E o assassinato de Ângela foi um momento de efervescência dessa campanha. Jaqueline Pitangui, coautora do livro Feminismo no Brasil, Memórias de Quem Faz Acontecer, diz: não creio que Ângela se autodeclarasse feminista. Ela não atuava e nem tinha igualdade de gênero como bandeira de luta. Entretanto, estava à frente na pauta da moral e dos costumes e se sentia livre para se relacionar fora dos padrões convencionais da época. Essa liberdade não era permitida. Aliás, não é permitida até hoje, né? Tanto que a gente teve, no ano passado, né, toda uma ação no STF questionando novamente, né, essa questão. Desde então, a luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher foi se organizando no Brasil e muitas ações foram sendo constituídas para que essa realidade pudesse ser transformada, né, e se concretizou, né, nessas ações um salto no enfrentamento à violência contra as mulheres. Todo esse salto resultou, ao final, né, depois de muitas ações, muita luta, tem muito resgate disso, eu não vou falar aqui, porque, né, a gente ficaria quase que o dia todo aqui para poder falar. Resultou na aprovação da Lei Maria da Penha como um marco jurídico, né, para a luta das mulheres brasileiras no enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse processo, também as políticas públicas foram planejadas e nós, né, adentramos a perspectiva de dialogar e incidir sobre o Estado para esse enfrentamento. Junto ao governo brasileiro, de 2002, principalmente, a 2016, que foi efetivando ações que constituíram todo um processo, né, mas ainda com recursos aquém das necessidades para uma mudança mais radical, né, nessa realidade de tanta violência que todas nós sofremos, né, todos os dias. Concretamente, dos anos 70 até 2016, nós, Movimento Feminista de Mulheres, e nele a AMB, fomos colocando essa pauta na roda e constituindo um ascenso, tá certo? De ações dessa luta, tanto na sociedade como em diversos organismos institucionais. E aí, em 2016, veio o golpe, né? E esse golpe ele trouxe uma nova realidade conjuntural, tá certo? E trouxe todo um processo de organização ou de reorganização, conforme eu penso que é mais, né, dentro do processo histórico do Brasil, mais de reorganização da extrema-direita, né? Costumamos afirmar corriqueiramente que a extrema-direita e o fascismo odeiam as mulheres.
e todos os movimentos sociais relacionados à temática de diversidade, uma vez que a ideologia ancora-se na estrutura de uma sociedade patriarcal, racista e de classe, foi colocada em questionamento por essa extrema-direita. Assim, o ideário fascista, que respalda-se na ideia de que o inimigo precisa ser combatido, trouxe para o centro do debate, né, em especial, o movimento feminista e a nossa luta contra a opressão de gênero como um dos inimigos principais. Desde o início do governo Temer, do ascenso da figura do inominável, parte dos veículos de comunicação operaram na difusão do discurso de ódio das mulheres, de um modo geral, e principalmente de figuras públicas femininas, tá certo? Que têm uma atuação bastante presente na política. A ala bolsonarista, em especial, retoma a ideia da constituição da família tradicional, formada por pai, mãe, filhos, ambos cis e brancos, e do papel da mulher enquanto subordinada aos interesses dos homens. E, assim, autoriza a utilização da violência contra nós em maior escala. Só puxar aqui. Segundo o anuário, só um momentinho. Aqui. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública da Violência, divulgado essa semana, o país teve um crescimento de violência contra as mulheres em todas as áreas. E aí eu trouxe aqui alguns dados para a gente refletir sobre isso, né? Um registro de estupro a cada 6 minutos em 2023. Em 2022, era a cada 8 minutos. Isso é um dado, para mim, bastante assustador, né? E se nós formos nesse ritmo, o que será o ano que vem, né? 83.988 casos no ano passado de mulheres abusadas sexualmente. E aqui não conto os dados das subnotificações que não foram denunciadas. O perfil das vítimas. 88,2% é do sexo feminino, 52,2% são negras, né? Dessas, o máximo de meninas até 13 anos é 61,6% e de maioria negra. Abusadas por familiares ou conhecidos é 84,7%. E das meninas e mulheres violentadas em casa são 61,7%. O feminicídio teve um aumento de 0,8%. Né? Baixinho, entretanto, nós tivemos o ano passado, né? Nós tivemos o ano passado 1.467 casos. A violência doméstica aumentou 9,8%. As ameaças, 16,5%. As tentativas de feminicídio, que é uma questão que eu acho que nós vamos ter que começar a tratar, né, tanto na MB como na campanha, porque isso, né, nos traz uma perspectiva de enfrentamento, eu acho, mais presente antes do processo acontecer, né, teve um aumento de 7,1%. Então, isso nos mostra, né, que a morte ela está mais presente nas nossas vidas, né? A violência psicológica teve um aumento de 36%, 33%, o stalk 34,5%, a divulgação de cenas explícitas de sexo no Brasil cresceu 47,8%, a importunação 48,7%, o assédio 28,5%. Esses são dados que devemos nos debruçar sobre eles para avançarmos em propostas, porque os números são assustadores e nessa realidade conjuntural, onde a extrema-direita ainda, né, numa correlação de força, se coloca à frente
né, da nossa perspectiva mais à esquerda, né, de enfrentamento a toda a realidade de opressão, dominação e violência, né, é uma situação que nos coloca num enorme desafio. Quanto às políticas públicas, o governo retomou ações que no governo do Inominável tinham sido extintas e as que não foram estavam sendo implementadas de forma a reforçar a política da extrema-direita. Diga-se passagem, né, a gente perdeu diversas políticas, tá certo? E tínhamos como exemplo, né, de uma ministra, né, que acumulava o Ministério dos Direitos Humanos e das Mulheres, a Damares, extremamente fundamentalista e na defesa, né, da perspectiva do nosso papel em diversos momentos, tá certo? De reforçar o nosso papel patriarcal. E ela teve o assinte no 25 de novembro, que me falha aqui a memória do ano, de fazer uma live numa cozinha toda rosa, trajada de uma roupa de cozinheira toda rosa, né, ensinando a fazer um bolo. E, ao final, ela ainda diz, né, e reforça o nosso papel patriarcal. Então, a perspectiva 5 da minutos, volta da... amiga. Tá, 5 minutos. estou terminando. A perspectiva da volta da nossa domesticação nesses últimos 6 anos foi muito presente. Entretanto, né, teve toda uma resistência nossa das mulheres para que esse processo não se alargasse mais. Mas tivemos retrocessos que hoje se colocam muito nas nossas vidas e é que esses números, né, reforçam isso. Né? Isso é consequência desse tempo. Bem, o governo federal também lançou o Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio e agora, em março, apresentou um plano com 73 ações e a maioria dessas ações é focada no plano de prevenção ao feminicídio, tá, gente? É focada no processo de prevenção. E aí eu trago a fala da Chuma, né, na nossa oficina passada. Vamos ver o que vai ser. Né? A campanha do Levante avaliou, né, agora numa entrega de documento dia 8, a ministra, que esse plano vem no sentido de conduzir um processo preventivo e educativo de enfrentamento à violência contra as mulheres. Né? O governo também retomou diversos fóruns, como o da violência contra as mulheres do campo, criou outros como o enfrentamento à violência contra as mulheres quilombolas, organizou um fórum para a construção de políticas a partir das mulheres do hip-hop, tá certo? Agora, nós temos um grande problema para a efetivação de políticas para enfrentar toda essa realidade de crescimento, que é os recursos orçamentários, que ainda são baixos pela necessidade que se coloca perante a toda essa realidade de fortalecimento do racismo estrutural, do patriarcado, da LGBTfobia. Entretanto, tá certo? Temos, além disso, dos recursos serem baixos, tá certo? Um desafio maior ainda, que tem a ver com a política econômica, né? Além da PEC da morte, que já estagnou recursos em diferentes políticas sociais, agora também temos o projeto já anunciado de ajuste fiscal, que dará contenção de recursos em diversas áreas e também na área das mulheres, apesar disso ainda não está, né, visivelmente colocado. Entretanto, em governos passados, toda vez que houve essa perspectiva do ajuste fiscal, o recurso do orçamento do Ministério das Mulheres sempre, né, sofreu um baque bastante considerável. Então, para terminar, estamos chamadas a enfrentar um enorme desafio enquanto movimento feminista de mulheres. E também enquanto AMB. E aí são dois, para mim, grandes desafios, né, que nós temos que pensar sobre ele, não só nós aqui, mas também o movimento. Um deles é como enfrentar a extrema-direita e toda a sua ideologia, que reforça a perspectiva do papel patriarcal, né, e incentiva
a perspectiva do racismo nas nossas vidas, né? Que violenta nossos corpos e mata nossas mulheres, principalmente as mulheres negras. A maioria dos feminicídios no Brasil, né, é de mulheres negras. E o outro desafio, tá certo? É como a gente também, né, vai enfrentar essa perspectiva da fragilidade das políticas públicas no enfrentamento à violência contra as mulheres, a partir da instituição de todo esse arcabouço de uma política econômica que vai servir, né, e já serve, aliás, né, ao mercado, e que não tem a perspectiva de priorizar a nossa vida, né, nesse Brasil. Então, companheiras, eu acho que cada vez mais, né, a violência ela é um assunto prioritário, né, na nossa luta, porque incide diretamente sobre os nossos corpos, incide diretamente sobre a nossa vida e retrocede, né, aí em muito, tá certo? No enfrentamento do patriarcado que a gente vinha construindo nesse Brasil. Eu acho que nós temos uma tarefa aí bastante relevante, tá certo? Para construir propostas. Eu acho que depois não dá tempo, né? Mas no documento do Levante tem já algumas propostas, mas eu acho que a gente precisa pensar novamente, tá certo? Numa ação mais coletiva, né, de todos os movimentos feministas e de mulheres nesse Brasil para enfrentar essa realidade. Porque ou fazemos isso, ou para 2000, ou quando sair o próximo anuário, tá certo? Esses números serão mais assustadores. E outra coisa que eu queria trazer para finalizar mesmo é que eu acho que a gente tem que pensar na realidade das meninas, né? A gente fala muito da violência contra as mulheres, incide sobre ela a partir da vida adulta, mas as nossas meninas, né, estão sendo violentadas, estão sendo obrigadas, né, a ter seus filhos, filhos de uma violência, né, nem sei se todas consideram seus, né, mas a partir de ter, né, de parir um ser humano que é fruto de uma violência. Então, é isso que eu queria trazer, né, muita coisa. Separei muita coisa, mas depois a gente pode socializar mais para debater esse tema. Eu vou apresentar para vocês essa pesquisa que nós fizemos, né, como parte desse projeto que foi já mencionado pela Nalva, né, que é o projeto que cria essa lei integral de proteção às mulheres em situação de violência de gênero. É um projeto que começou em 2022, teve o apoio financeiro da ONU Mulheres, através do projeto Conectando Mulheres Defendendo Direitos, foi desenvolvido pelo Consórcio Maria da Penha e contou também com a participação e administração da Estamos Juntas, que é uma assessoria jurídica de Salvador. Bom, esse estudo sobre as propostas legislativas, que fui eu que realizei com um grande apoio da Milena Calazans, sobre a violência de gênero contra as mulheres, que estavam em tramitação no Congresso Nacional, teve principalmente dois objetivos. Um deles, poder fornecer subsídios para que pudéssemos entender o contexto atual sobre essa regulação das diversas formas de violência de gênero contra as mulheres, né, através dos projetos de lei, através dos debates no Congresso. O outro objetivo foi poder ter alguns aportes, né, contribuir com alguns aportes para as mesas de diálogo para a elaboração de uma proposta de lei geral sobre violência de gênero contra as mulheres, que tem
que foi formada desde o início do projeto e conta com mais de 40 organizações de mulheres e feministas para discutir essa proposta, né, da lei integral. Como é que nós fizemos essa pesquisa? A pesquisa foi feita no site da Câmara dos Deputados e do Senado, né, cobrindo o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, então, o período da 56ª legislatura. Usamos como palavras-chave na busca o nome, né, a palavra associada a 9 tipos de violência, e após a seleção, a filtragem, a compatibilização de algumas informações, partimos, então, para uma análise para compreender dados de caracterização da proposta. Então, se ela veio do Senado, da Câmara, quem foi o deputado ou a deputada, senador, senadora, que fez a proposta, qual estado, qual partido e qual posição do partido dentro do espectro político. E uma análise do conteúdo da proposta, né? Então, segundo tipo de violência, usando subtemas que foram desenvolvidos pela Milena Calazans num estudo anterior sobre a Lei Maria da Penha, que eu vou mostrar, grupos populacionais, né? Então, entender a quais mulheres os projetos de lei se referem e a alteração nas leis vigentes, sobretudo no caso da Maria da Penha, né? Lei Maria da Penha. Esse conjunto de projetos que nós chegamos, que são 331 projetos de lei, eles representam apenas uma amostra do que estava tramitando no Congresso nesse período de janeiro de 19 a dezembro de 22, porque é preciso considerar que existem outros projetos relacionados ao tema da violência contra as mulheres, mas que são indexados por outras palavras-chave, né? E a gente não tinha tempo para poder ampliar essa pesquisa. O primeiro achado, né? Como eu falei, 331 projetos distribuídos aqui pelos tipos de violência. E o que nós vimos é que, embora tenha se ampliado o interesse dos parlamentares pelos diversos temas, diversos tipos de violência, essa distribuição não é homogênea. A Lei Maria da Penha continua no centro das atenções, com 40% das propostas analisadas, vindo, na sequência, a violência sexual, com 28%, e os feminicídios, com 14%. Então, é bastante concentrado nesses 3 tipos de violência, que são também os mais conhecidos, os mais debatidos, né? os mais presentes na imprensa. E dos 135 PLs da Lei Maria da Penha, nós vimos que 125 deles traziam propostas de alteração no texto da lei, né? E como a Edna falou, essa preocupação do desmonte da legislação nos chamou muito a atenção, porque se pudesse ser alterado, né, se todos os projetos pudessem ser aprovados, essa lei ela ficaria totalmente em frangalhos. Felizmente, ela não pode, porque há muita repetição nas propostas e algumas das propostas se direcionam a mudanças que já foram feitas na lei, né? O que demonstra também o interesse desses parlamentares em compreenderem quais são as necessidades reais em termos de modificação legislativa quando se trata da violência contra as mulheres, né? As propostas elas são vagas e muitas vezes repetitivas, né? De toda maneira, o que nós pensamos é que esse aumento no número de projetos de lei nos últimos anos que tratam da violência contra as mulheres expressa, por um lado, o reconhecimento da gravidade do problema, né? Esse reconhecimento pelo legislativo, então, violência contra as mulheres entra definitivamente na pauta, mas sobre a potência política
que a violência contra as mulheres traz ou tem para impulsionar candidaturas e até ganhar eleições, né? Então, é um tema que atrai muito essa atenção, né, no momento das eleições. Outra coisa é que, o que também já foi aí mencionado pela Edna, é que esse período em que a gente viu um crescimento do interesse pelos projetos de lei, né, o interesse pelos parlamentares, ele foi também caracterizado pelo retraimento de ações e desmontes das políticas públicas no governo, no Executivo Federal, né? Então, retirada do orçamento, mudança do foco conceitual da política, a retirada da perspectiva de gênero, a proteção da família heteronormativa, e isso poderia ser interpretado, né? Então, o movimento legislativo e o movimento executivo poderia ser interpretado até como uma situação paradoxal na resposta do Estado à violência contra as mulheres. Mas, quando a gente olha de perto, a gente vê que a situação é um pouco diferente, né? E, na verdade, analisando o conteúdo dos projetos de lei, o que ficou mais claro para nós foi a necessidade de reforçar a cautela ao analisar essa movimentação parlamentar. Os propósitos dos parlamentares nem sempre se distanciaram das diretrizes do governo federal. Então, não eram projetos, né, ou não são projetos, porque muitos ainda estão lá, que estavam preocupados em garantir direitos humanos para as mulheres, garantir o seu reconhecimento como sujeito de direitos, mas que repunham, de certa maneira, toda essa estrutura de dominação patriarcal, de papéis tradicionais de gênero e de tutela sobre as mulheres, né? Não de emancipação ou promoção de direitos humanos. Há também um baixo interesse na formulação de políticas públicas ou medidas que sejam voltadas para a prevenção e para essa autonomia das mulheres. E uma grande ênfase na coibição da violência, com aumento de pena, que foi, por exemplo, a medida mais apresentada para os feminicídios. Aqui, só para mostrar para vocês o que é esse movimento de queda e, né, a movimentação dos PLs no período aqui analisado. Esse ano de 2019 ele foi analisado pela Milena num trabalho anterior, então a gente não incluiu nesse estudo. E apenas em 2019 foram 126 PLs que, de alguma forma, modificavam a Lei Maria da Penha. E aqui vocês veem que há uma redução sensível, né, aos PLs relacionados à Lei Maria da Penha. Mas o que também nós compreendemos dessa análise é que essa redução não significa desinteresse pela pauta da violência, mas sim uma possível migração para outras pautas, principalmente aquelas relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos, violência sexual, abortamento legal e etc. Né? Fizemos uma distribuição dos partidos políticos, aliás, dos PLs, no espectro político. E aí vejam como é interessante, aqui no nosso lado esquerdo, que a pauta da violência contra as mulheres, ela é, de fato, uma pauta de interesse da direita, tanto direita quanto centro-direita, né? Muito mais aqui do que na esquerda. Né? Isso aqui já traz uma pista importante sobre o conteúdo dos projetos de lei. Né? Eles ameaçam políticas existentes, ameaçam os direitos das mulheres e reforçam os papéis sociais de gênero e invisibilidade da interseccionalidade. Eu coloquei aqui nesse cantinho direito só alguns exemplos de quais foram, né, ou quem foram os parlamentares, as parlamentares que mais produziram PLs durante esse período. E vejam que interessante que o parlamentar, o deputado que mais apresentou projetos de lei entre 2019 e 2022 foi Alexandre Frota, que nós sabemos que não é uma pessoa, né, que nós podemos dizer que se identifica com o feminismo ou com os direitos das mulheres. Né? Olhamos também grupos populacionais, né, como eu falei.
E aqui há uma dissociação entre aquilo que se encontra na justificativa dos projetos de lei, onde se repete quase que como um mantra, né? O problema da violência, os números da violência, o aumento dos feminicídios, a prevalência de mulheres negras, a violência contra as crianças, tudo isso aparece na justificativa. Mas quando a gente lê o projeto de lei, isso desaparece. E a referência ela é feita a mulheres genéricas, né? A mulheres de uma forma geral, né? Isso tanto para o total de projetos que a gente examinou, então 75%, e mais ainda na Lei Maria da Penha, onde a referência é de 91%. Essa referência, então, ela ignora, né, as diferenças de raça, cor, etnia, classe, representam também estratégias de apagamento da diversidade sexual, do racismo e da desigualdade de classe e de outras interseccionalidade com as quais nós temos trabalhado quando tratamos de violência de gênero contra as mulheres. Já quase deu meu tempo aqui, né? Mas eu não estou vendo a Nalba porque eu estou seguindo Não, pela... pode ir, tá? Tem 5 minutos e a gente pode dar mais uns 3 minutinhos para você. Tá, então acho que vai dar tempo. Bom, nós fizemos uma distribuição, né, dos PLs segundo o subtema, né, para a classificação desses PLs. Esses subtemas, eles foram definidos na pesquisa que a Milena realizou sobre os PLs de 2019, tendo foco sobre a Lei Maria da Penha. Né? Então, aparece medida protetiva, com grande destaque, atendimento inicial. O que eu fiz foi adaptar esses subtemas para que pudesse olhar todos os outros tipos de violência que a gente estava trabalhando nesse projeto aqui. Né? E, como eu falei, né, Lei Maria da Penha, feminicídio e violência sexual, elas correspondem a cerca de 80% dos PLs que nós examinamos. Então, nesse slide aqui, eu trouxe apenas esses 3 crimes, distribuídos pelos subtemas que nós analisamos. E aqui já temos algumas diferenças interessantes, né? Que eu não vou aprofundar nessa apresentação, mas que pode ser depois discutida. O azul, ela se refere aos PLs de feminicídio. Vejam que são 47 PLs que se referem a feminicídio. 29 deles trazem medidas de coibição. São basicamente um aumento de pena. No conceito, por outro lado, a gente tem aí uma predominância da Lei Maria da Penha, que são as tentativas de interferir na parte mais geral da legislação, né? Dizendo quem são as mulheres que devem ser protegidas, inserindo, às vezes, pequenos detalhes, ou trazendo modificações de grande porte, como eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. E as medidas protetivas, né, como esperado, estão relacionadas com a Lei Maria da Penha. Na violência sexual, a gente encontrou em toda a pesquisa 6 projetos. Todos eles estão relacionados com a violência sexual, principalmente com relação à interrupção da gravidez. Né? E há também na violência sexual alguma coisa sobre política pública, muito sobre prevenção, que se volta principalmente, né, para medidas educacionais, educativas, inclusão em currículos escolares, do tema da violência, e aqui, neste caso, muito voltado às crianças e adolescentes, não é tanto a população adulta. Eu trouxe aqui, só para a gente poder refletir um pouco, não é, a distribuição apenas dos projetos de lei que tratam da Lei Maria da Penha e os subtemas. Tá?
E vou passar muito rapidamente, porque depois eu vou compartilhar esse slide e vocês podem acessar a informação. Não só aqui, como nos livros que nós publicamos, que eu estou deixando os links também disponíveis. Então, quando a gente olha lá na Lei Maria da Penha, a gente tem algumas medidas de assistência, né? Assistência às mulheres vítimas. E as propostas legislativas se fixaram na saúde e na assistência financeira. No acesso à justiça, há uma preocupação com o ressarcimento de danos ou reparação, né, que pode ser feita para a mulher ou para o Estado. Algumas modificações nos procedimentos policiais e judiciais para garantir a prioridade no atendimento, a criação de fluxos para a redução da rota crítica e acesso ao trabalho através de vagas no CIE. O atendimento policial, que está previsto na Lei Maria da Penha, foi talvez a parte da lei que mais sofreu alterações já entre 2017 e 2022. 6 leis já modificaram esse capítulo de atendimento policial, mas, aparentemente, essas modificações, o fato delas já estarem lá, não tem sido suficiente aí para acalmar o desejo parlamentar de alterar a Lei Maria da Penha. Então, eles apresentam mais um conjunto de projetos que trazem ampliação ou modificação na aplicação das medidas de afastamento do lar, principalmente com relação à aplicação da medida que pode ser feita pelas polícias, e há também um grande conjunto de projetos que apresentam medidas que já estão previstas hoje na Lei Maria da Penha, em outras leis ou outros documentos, como, por exemplo, a obrigatoriedade da capacitação para policiais. Isso já está previsto, né? Está previsto na lei, está previsto na norma técnica, está previsto no próprio no trabalho do Ministério da Justiça. Então, não seria necessário modificar a Lei Maria da Penha para isso. Com relação aos conceitos, como eu disse, há sempre uma tentativa de alterar, principalmente o escopo da lei, definindo quem são as mulheres para as quais a lei se dirige. Mas essa alteração ela é feita também de uma forma equivocada. Então, por exemplo, tem um PL em que o parlamentar sugere a inclusão da expressão mulheres com deficiência dentro da lei, mas ele só quer que insira mulheres com deficiência. Não há, no texto da lei, nenhum outro rebatimento de medidas que visem atender a essas mulheres com deficiência da maneira necessária, adequada, qualificada, não há nada sobre acessibilidade. Características dos agressores, independente do sexo, isso já é o que a lei diz, né? A lei não define o sexo de quem comete a violência. Característica de relacionamentos, para inserir relações hierárquicas como patrão e empregado, por exemplo. Também não precisa, porque já está previsto na lei. Inserir novas formas de violência, como por meio digital, perseguição obsessiva. Essas formas aqui de violência, essa da perseguição, até já temos a lei, né? Elas não precisam estar dentro da Lei Maria da Penha, porque elas não vão ocorrer apenas num contexto de relacionamento íntimo ou familiar, né? Elas podem envolver outras pessoas. Então, não faz sentido estar dentro da Lei Maria da Penha. Uma mudança que nos pareceu bastante equivocada, e se aprovada, aí sim, né, fragilizaria totalmente a Lei Maria da Penha, é um projeto de lei que propõe retirar a expressão violência doméstica e familiar contra as mulheres e substituir por todas as formas de violência contra as mulheres. Só que, qual foi a proposta do parlamentar? Eles entraram no texto da Lei Maria da Penha, retiraram violência doméstica e familiar de onde existia e inseriram essa nova forma, né, de definir essa violência. De modo que, se nós lemos esse projeto de lei e a mudança, né, que ele propõe, nós deveríamos ter juizados especializados para a violência, que seria não apenas para a violência doméstica e familiar, mas
para todas as formas de violência contra as mulheres. E como a proposta sequer traz o diferencial de gênero, isso significaria você ter um juizado, né, uma instância especializada só para atender mulheres, né? A chance de sucesso na implementação dessa estrutura no Poder Judiciário brasileiro é mínima e também desnecessária, né? Porque ela é um equívoco. Ela não é ela não traz, né, a mesma proposta que se traz quando se discute uma lei integral sobre violência de gênero contra as mulheres, né? Mas pode ter um apelo aí, né? Político, um apelo em época eleitoral, né? Numa preocupação de aumentar a proteção a todas as mulheres, etc. O que foi para nós também preocupante? Duas propostas. Uma que amplia a aplicação da lei para os homens, né? Que já é uma tentativa antiga, e uma outra que pretende retirar qualquer referência a direitos sexuais e reprodutivos. É uma modificação pontual, né? Mas a gente sabe que o efeito dessa modificação ele pode ser realmente uma catástrofe, né? Na coibição, nós temos pedidos de aumento de pena, medidas de efeito de condenação, como proibir o agressor de assumir cargos públicos, medidas cautelares, como bloqueio de bens, etc., e, inclusive, um retorno à aplicação da Lei 9.099, com reforço trazendo um reforço na proibição da aplicação da suspensão do processo em crimes que tenham pena mínima igual ou superior a 1 ano, né? Então, aplicar a Lei 9.099 no seu trâmite mais célere, mas proibindo essa aplicação da suspensão. Com relação às medidas protetivas, é onde nós vemos mais interesse e mais alterações sendo propostas. Só que, novamente, há muita recorrência. Então, 135 projetos que tratam da Lei Maria da Penha, 13 trazem alterações para as medidas protetivas com relação ao agressor e se manifestam com relação ao uso de recursos eletrônicos, tornozeleira, botão do pânico associado para mulher e etc. Esse foi, acho que na última legislatura, foi o grande mote, né, da legislação que altera a Lei Maria da Penha. Há também algumas propostas de auxílio para as mulheres e um outro tema muito importante nessas leis que nós analisamos diz respeito ao descumprimento das medidas protetivas, né, que a inclusão do artigo 24A já representou uma mudança significativa, foi o primeiro crime tipificado dentro da Lei Maria da Penha, e é ela que atrai a maior parte da atenção dos parlamentares, principalmente com relação à pena. Aumentar a pena, converter pena de descumprimento em crime de desobediência, tipificar como crime, né, o descumprimento da medida quando ela é determinada por delegado ou policial especificamente. E são medidas, então, que, quando nós olhamos o trabalho que a Milena fez em 2019, esse que eu fiz agora, e a gente compara a distribuição dos PLs dentro desses subtemas, a gente percebeu que houve um trânsito, né, das propostas que focavam mais na coibição, então, com a tipificação de novos crimes, com aumento de pena, etc., para o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, só mudou o foco, mas a medida de coibição ela continua sendo importante na Lei Maria da Penha. Aspectos problemáticos que nós vimos na aplicação das NPUs e que não apareceram nos PLs. Algo que é muito caro para nós, né, no consórcio Lei Maria da Penha, que é a implementação da competência híbrida para os juizados de uma forma integral, que está lá previsto no artigo 14, e a dificuldade de haver um monitoramento institucional da concessão das NPUs
em razão do segredo de justiça e do sigilo, né, que é algo que vem sendo trabalhado também pelo CNJ. Bom, serviços. O que a gente encontrou naquele momento foram projetos muito motivados pela violência doméstica familiar durante o período da Covid, né? Então, criação de dedicação de alguns serviços para atender mulheres em situação de violência, funcionamento ininterrupto das DEANs, e esse projeto, que eu sempre deixo ele aqui, porque eu acho ele incrível, que é a criação de uma casa-abrigo por município brasileiro. Cada município, 5.570, com uma casa-abrigo funcionando. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Em termos de recursos públicos e de ineficiência de uma política pública? Eu gosto de sempre mencionar esse projeto, porque ele é um dos projetos que foi apresentado pelo Alexandre Frota. E ele exemplifica bem qual foi a movimentação legislativa feita por esse deputado. Prevenção, da mesma forma como apareceu, né, com a violência sexual, diz respeito principalmente à obrigação do ensino nas escolas, né, sobre direitos humanos, igualdade de gênero e violência, e algumas medidas sobre políticas públicas foram bastante raras, entre que a gente analisou, mas a mais interessante delas é inspirada numa lei argentina, a Lei Micaela, que torna obrigatória a capacitação de servidores da administração pública, tanto sobre equidade de gênero como violência contra as mulheres. É uma proposta muito interessante, porque ela coloca para o Ministério das Mulheres a responsabilização de oferecer o curso e certificar aqueles órgãos, né, cujos profissionais fizeram, então, fizeram o curso, né, foram capacitados, né. É uma lei que nós deixamos aí, inclusive, no radar do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, para pensar aí se a gente consegue trabalhar uma parceria da Escola Nacional da Administração Pública com o Ministério das Mulheres e elaborar um curso semelhante, né? Tá ali no radar. Bom, só para fechar, a leitura de todos esses documentos, ela foi realizada à luz das perspectivas de gênero e interseccionalidades, ou seja, foram usadas essas ferramentas conceituais para realizar uma leitura crítica da eficácia das leis e dos projetos de lei para combater as desigualdades de gênero e suas interseccionalidades. A Bell Hooks tem uma afirmação no livro dela sobre Tudo sobre o Amor, que eu acho muito interessante e muito provocativa, e que nós devemos colocar sempre diante de nós quando vamos analisar qualquer iniciativa para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Ela diz que o compartilhamento da repulsa ética e moral da violência contra as mulheres não necessariamente significa a união de propósitos e forças para desafiar o patriarcado. Apoiar a luta pelo fim da violência contra as mulheres não necessariamente significa o desejo de criar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Essa pesquisa mostrou muitas pistas, né, de como percursos através da movimentação legislativa são aparentemente comuns a esses propósitos que nós temos, né, feministas, defendemos com relação à autonomia e ao direito à vida pelas mulheres, mas, embora sejam aparentemente comuns, eles nos levam a lugares opostos, né? O exemplo é o banimento da perspectiva de gênero de qualquer documento oficial e as tentativas de fazer retroceder direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Aqui eu vou deixar os links dos 2 livros que contêm os artigos com análise dos PLs. Muito obrigada